A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 18, está escrito: Mas o que importa, não obstante, de todo modo, seja na pretensão, seja na verdade, que isso seja pregado. E nisso me regozijo, sim, e me regozijarei. O número de igrejas cristãs, quer seja católica e principalmente a protestante, que tem uma área maior de igrejas entre si, é notório ver que algumas delas ensinam uma teologia que não está conforme o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Seus líderes fundadores, a começar pela Igreja Católica, acabaram agregando coisas que não está relacionado com a palavra, não está descrito no testamento do Senhor Jesus Cristo. Bem como a Igreja Protestante de Martinho Lutero, depois João Calvino, também encontra até hoje grandes dificuldades de chegar num acordo, de chegar no bom senso daquilo que eles mesmos acreditam, daquilo que eles mesmos pregam. Boa parte deles ensinam, tentam instruir tão somente aquilo que é do interesse deles. Se você for olhar as igrejas neopentecostais, ou seja, aquelas igrejas que ensinam a prosperidade, que do toma lá da cá, do que se você fizer votos, se você for fiel no dízimo, nas ofertas, o Senhor há de abrir as comportas dos céus sobre a sua vida, te transformando e fazendo de você uma pessoa próspera, uma pessoa rica. Ilusão. Não foi esse o evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Não foi esse o evangelho que Cristo Jesus instruiu a sua igreja para que pudesse estar participando, para que pudesse estar fazendo. O que o Senhor nos ensinou, o que o Senhor nos instruiu, foi tão somente fazer o seu querer, fazer a sua vontade, obedecendo os seus mandamentos. E qual é o principal mandamento deixado pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador Jesus Cristo? Amai a Deus, ou seja, amai a Cristo acima de todas as coisas, e amai ao seu próximo como a ti mesmo. São o fundamento do Evangelho de Cristo Jesus. É sob esses dois mandamentos, sob essas duas ordenanças que o Senhor tem, que o Senhor quer, que o Senhor planeja para a vida daqueles que o seguem, para a vida daqueles que o temem, que o buscam, a verdadeira paz, a verdadeira comunhão, o verdadeiro bem-estar ao seu lado. Mas é notório ver que boa parte das pessoas que congregam nesses locais, assim como aquelas que buscam a presença do Espírito Santo através de um movimento chamado pentecostal, encontram grande dificuldade na sua vida de entender que ela já é a habitação do Espírito Santo, que só pelo fato dela ter aceitado o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, o Espírito Santo já habita nela, porque ela precisa do Espírito Santo para ser instruída, para ser ensinada, para aprender sobre a palavra, tendo a revelação do Senhor, através do Espírito Santo, aquilo que oculto está para as pessoas que não estão em Cristo, para as pessoas que, por mais que leem a Bíblia, não conseguem ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Então é preciso que a gente entenda, é preciso que a gente compreenda a necessidade que temos de estarmos com a nossa vida totalmente voltada para o Senhor Jesus Cristo.
Por outro lado, a gente também não podemos condenar esses irmãos que congregam nesses locais, visando que, de certa forma, tanto a Igreja Católica como esse número de igrejas protestantes que temos espalhados, ele serve, de certa forma, para abrir caminhos, para que a pessoa, se ela tiver interesse, tiver boa vontade, ela possa procurar entender, compreender aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, qual é o seu plano, o seu propósito para a sua vida. Não é fácil para ninguém você sair de um conceito religioso e começar a seguir os princípios, os fundamentos, o manifesto do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Nós temos 25 anos de ministério. Ao longo desses 25 anos, desde o início da nossa convenção, em 1998, trabalhamos sempre com a questão do evangelismo, na preocupação de ganhar no mínimo uma alma por ano para o reino dos céus. Trabalhamos durante um período, muitos anos na verdade, dentro de uma denominação, mas isso nunca tirou de nós o foco, o objetivo que nós tínhamos, que era evangelizar. Nunca deixamos nos vincular por denominações religiosas, visando unicamente ganhar almas. Sabemos que existem pessoas que, se não tiver frequentando, se não tiver filiado, se não tiver alistada numa igreja, ela não se sente próxima, ela não sente a presença do Senhor na sua vida. Essas pessoas a gente entende, a gente compreende que elas precisam permanecer nesses locais até que o Senhor tenha com ela um verdadeiro encontro. Porque é impossível para qualquer pessoa que tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ela viva a vida na qual ela vive no momento. Ela passa pela mesma situação, ela passa pelo mesmo momento, pela mesma circunstância. Antes, pelo contrário, quando nós temos um encontro com o Senhor, a nossa vida muda de tal ponto que até mesmo o conceito religioso, ele cai por terra, ele não sobressai mais sobre as nossas vidas, porque enxergamos a necessidade, enxergamos o momento único nas nossas vidas de ter uma mudança, de ter um melhor conhecimento do Senhor. É verdade que existem pessoas que elas vão passar as vidas dela toda frequentando um ambiente religioso cristão e nunca vai ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Porque essa pessoa não foi escolhida, essa pessoa não teve o interesse, essa pessoa sequer ouviu a voz do Senhor e atentou-se para o chamado que lhe foi feito. O Senhor não nos chamou para nos aprisionar em um templo religioso. O Senhor não nos chamou para seguir as leis judaicas. O Senhor não nos chamou para virar membro de uma igreja. Mas o Senhor nos convida para ser a sua igreja. O Senhor Jesus Cristo chama cada um de nós para que nós nos tornamos a sua igreja, a habitação do seu Espírito Santo. Pessoas capacitadas pelo seu Espírito Santo a se tornar verdadeiras atalaias que venham a pregar o Evangelho, que venha anunciar as boas novas de Cristo Jesus às pessoas que estão perdidas, às pessoas que estão no mundo.
É isto que o Senhor nos chama, é para isso que o Senhor morreu na cruz, ressuscitou e como ressurreto habita nos céus a preparar uma morada para cada um daqueles que seguem, que obedecem, que o aceita como seu único suficiente Salvador. É preciso que entendamos uma coisa. Essas igrejas que temos por aí, quer seja católica, quer seja protestante, ela tem um fundamento gigantesco. Ela tem uma participação monstruosa na propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Mas não podemos esquecer que Judas Iscariotes também teve um papel fundamental para que hoje pudéssemos aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. A partir do momento em que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, devemos procurar qual é o ministério que o Senhor quer para nossas vidas. E esse ministério que eu digo não é uma placa de igreja, mas é você fazer a obra do Senhor. E para todos aqueles que estão em Cristo, qual seria essa obra? Pregar o Evangelho de Cristo Jesus a toda criatura. Se você está num local desse, você ainda não ousou a pregar, você ainda não ousou a falar do amor de Cristo, você ainda não ousou a dizer da grandeza do Evangelho de Cristo Jesus. Você ainda não teve a coragem de dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Você está precisando ter um encontro com o Senhor. Você está precisando rever os seus conceitos, rever a sua vida, rever as suas ideias, os seus pensamentos. Por quê? Se você não tem coragem, se você acredita que você não tem capacidade, se você ainda não ousou a falar do amor de Cristo, a pregar o Evangelho de Cristo, algo errado, algo estranho está sobre a sua vida. E você então precisa mudar, você precisa transformar a sua mentalidade, você precisa voltar-se para o Senhor, de modo que você possa viver, você possa vivenciar, você possa aprender aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem para a sua vida, aquilo que o Senhor planejou para fazer através de você. Não pode existir uma pessoa que, se dizendo cristã, tenha medo de pregar o Evangelho. E lembre-se, pregar o Evangelho não é convidar uma pessoa para se tornar membro da igreja na qual você frequenta. Pregar o Evangelho de Cristo é trazer a pessoa ao arrependimento. É dizendo para ela que o adultério pode levar ela à morte, o roubo, a mentira, a inveja, o desamor, a prostituição, a homossexualidade. Todas essas coisas podem levar as pessoas para o lago de fogo, inclusive a prática religiosa. Então, não importa se essas igrejas, ainda que nós aqui não concordamos, mas não estamos dando ênfase a elas, mas queremos que você entenda uma coisa: se você aceitou o Senhor Jesus Cristo, se tornou-se membro da Igreja Universal, da Mundial do Poder de Deus, da Despertar da Fé, da Renascer em Cristo, da Internacional da Graça de Deus, da Igreja do Plenitude e tantas outras igrejas por aí que pregam, que ensinam
as técnicas da prosperidade, como a Assembleia de Deus do Silas Malafaia, você está precisando rever os seus conceitos. Talvez você tenha um dia, um mês, um ano, 10 anos que você está nesse local. Está na hora de você se despertar. Está na hora de você voltar-se somente para a palavra do Senhor Jesus Cristo e começar a buscar o seu chamado perante o Senhor. Buscar o seu manifesto, o manifesto de Cristo Jesus na sua vida. Para que você tenha coragem, para que você tenha ousadia, para que você tenha a alegria de pregar o Evangelho de Cristo. Só a Escritura, somente a Escritura Sagrada. Que você possa entender que a religiosidade, ela está aí para acolher o joio. A religiosidade cristã, ela existe para que o joio seja guardado. Porém, aqueles que são trigo, eles se desprendem desses locais e começam a viver, começam a estudar, começa a busca pelo conhecimento, começa a busca pela sabedoria, a fim de que possa pregar a verdade, nada mais do que a verdade em Cristo Jesus. Por isso necessitamos estar com as nossas vidas tão somente voltadas para o Senhor. Alegramos muito em ver que uma pessoa, ao invés de estar no mundo, de estar nas drogas, está perdida, elas se encontram dentro de um desses locais. Mas ao mesmo tempo ficamos tristes por saber que boa parte dessas pessoas vive no conceito religioso. Estão ali, mas ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Estão ali, mas ainda não vivenciaram a presença de Cristo Jesus nas suas vidas. E às vezes é preciso, às vezes é necessário a gente quebrar as correntes que nos prendem. Às vezes é necessário cortar o cordão umbilical para que possamos crescer, para que possamos receber alimentos sólidos e assim crescermos fortes e saudáveis para que possamos pregar o Evangelho, possamos anunciar as boas novas em Cristo Jesus. Mas sabemos do grau de dificuldade que algumas pessoas têm. Ao longo desses 25 anos, conhecemos pessoas que frequentavam determinada instituição religiosa cristã e que até hoje elas estão no mesmo local, elas estão na mesma mermice, elas estão na mesma vida, elas estão na mesma sintonia do que quando iniciamos o nosso chamado, quando levantamos a nossa mão e aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador. É preciso, é necessário darmos o próximo passo. É preciso que caminhamos distante, longe dos nossos pais, longe dos nossos parentes, dos nossos familiares, a fim de que assim possamos crescer, assim possamos nos amadurecer. O Senhor Jesus Cristo, quando chamou os seus seguidores, quando chamou os seus discípulos, na qual depois ele deu o nome de apóstolos, somente Pedro era maior de idade, somente Pedro era casado, tinha uma sogra. Os demais
viviam todos, eram todos da faixa etária de 15 a 18 anos. Largaram seus pais, largaram a sua família, iniciaram o seu chamado, o seu ministério, a fim de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Talvez hoje seja o momento em que o Senhor está nos chamando para que nós também possamos largar a nossa família, largar os nossos pais, a nossa parentela, para pregar o seu Evangelho, para anunciar as boas novas em Cristo Jesus, para que pessoas possam ser alcançadas, para que pessoas possam receber a graça, a bênção, o chamado de Cristo Jesus. Talvez hoje seja o dia da libertação, o dia do manifesto, o dia na qual o Senhor vai fazer de nós umas novas pessoas, uma nova criatura capaz de pregar, capaz de anunciar, capaz de dizer a grandeza do amor de Cristo Jesus para cada um, para cada ser humano. Não importa o que essas igrejas têm ensinado. O que importa é quando nós iremos ouvir o chamado do Senhor para nossas vidas. Não importa quantas igrejas começam a pipocar, começam a aparecer. O que importa é quando nós teremos a capacidade de pregar, nós teremos a ousadia de dizer quão grande é o Senhor Jesus Cristo, quão grande é o amor de Cristo Jesus. Quando é que teremos a ousadia? Quando ouviremos a voz do Senhor e começaremos a pregar, a anunciar, a bendizer a grandeza de Cristo Jesus. Até quando vamos ficar presos em um conceito religioso, em uma doutrina de homens? Até quando vamos deixar de pregar, deixarmos de falar a verdade, para não criar inimizade com alguém que a gente conheceu debaixo d'água? É preciso, é necessário que entendemos muitas das vezes amadurecer, espiritualmente dizendo. O tempo que você tem de congregação em uma denominação cristã não lhe faz você gabaritado, não te faz capacitado dentro do Evangelho. O que te faz gabaritado, capacitado a pregar o Evangelho de Cristo Jesus é quando você começar a deixar o mundo, deixar os conceitos religiosos na qual você vive e começar a viver, a presenciar, a andar conforme o Senhor Jesus Cristo para a sua vida. E nesse requisito, nesse chamado, nesse ministério, muitas das vezes não será preciso, não será necessário que vivamos não conforme o nosso querer, vivamos não conforme a nossa vontade, mas vivamos conforme o querer,
conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo. É preciso, é necessário entender que o chamado do Senhor para nossas vidas é que a gente possa amá-lo acima de todas as coisas e demonstrar o nosso amor ao nosso próximo, ao nosso irmão, ao nosso semelhante, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas em Cristo Jesus, a fim de que pessoas possam ser alcançadas, possam ser transformadas, possam ser vitoriosas em Cristo Jesus. Não se deixe levar por pregadores que pregam o positivismo, que exalta o egocentrismo, que exalta o centro de Deus sendo o homem, ao invés de pregar a Cristo crucificado. Porque se não entendermos o real motivo, porque se não entendermos a situação em que o Senhor se meteu, o Senhor se deu para que nós pudéssemos estar aqui hoje, pregando a sua palavra, anunciando o seu Evangelho. Se não entendermos isto, é preciso que a gente saiba, é preciso que a gente compreenda o que o Senhor quer, o que o Senhor tem para nossas vidas, de modo que a gente possa viver conforme a sua palavra, conforme o seu Evangelho, conforme aquilo que o Senhor tem pregado, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos instruído. É necessário que largamos o conceito religioso no qual passamos a nossa vida inteira para amar verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, demonstrando na prática que é pregar o seu Evangelho, o amor que temos para com Ele e o amor que temos também para com o nosso semelhante. Porque como posso dizer que amo ao próximo como a mim mesmo, se eu não tenho a coragem, se eu não tenho a audácia de pregar, de ensinar, de instruí-lo no Evangelho de Cristo Jesus? É preciso, é necessário que possamos pregar o Evangelho, porque somente pregando o Evangelho de Cristo Jesus estaremos declarando o nosso amor, estaremos declarando a grandeza do amor de Cristo para qualquer pessoa e o quanto ela se importa para nós. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor deseja, é isso que o Senhor faz de cada um de nós. É preciso que a nossa vida, o nosso entender, o nosso caráter, ele seja moldado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a fim de que assim possamos pregar, assim possamos anunciar a verdade, anunciar o amor de Cristo Jesus a toda criatura, sem temer, sem duvidar, mas baseando somente na palavra, baseando a nossa vida naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor nos chamou, de maneira que possamos viver não mais conforme um homem, não mais conforme a instituição religiosa, mas agora conforme o nosso querer
conforme a nossa vontade, conforme o Evangelho de Cristo Jesus, no qual habita, no qual preside, na qual reside nas nossas vidas. Não podemos de maneira alguma acreditar que aquele terreno, um dia, uma hora, um momento, e talvez seja agora, que vamos deixar de lado esse número de placas cristãs que tem por aí e basear tão somente na Bíblia Sagrada a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa forma de demonstrar o nosso amor ao Senhor Jesus Cristo e ao nosso semelhante. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, está escrito: porque nunca ousamos pela palavra lisonjeiras, como sabeis, nem houve um pretexto de avareza. Deus é nosso testemunho. O Evangelho de Cristo não é falar aquilo que as pessoas querem. O Evangelho de Cristo não é ensinar aquilo que as pessoas querem ouvir. O Evangelho de Cristo Jesus, ele é ensinar a verdade. É trazer as pessoas ao arrependimento daquilo que ela vive, daquilo que ela sente, daquilo que ela está vivendo, de modo que ela possa vivenciar aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja. Eu ir na festa de uma pessoa ímpia, mundana, que não tem nenhum compromisso com o Senhor Jesus Cristo e que vive a sua vida em pecado, e ao mesmo tempo levar, entre aspas, uma revelação do Senhor para essa pessoa. E essa revelação trata-se da sua vida, da falta de perdão dela para com seus pais, e ao mesmo tempo aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo dito. Como o Senhor vai me revelar algo que não seja para arrependimento? Pode o Senhor falar a verdade comigo que não seja para eu me converter dos meus maus caminhos? Infelizmente existem pessoas que pensam assim. Infelizmente existem pessoas que agem assim. Infelizmente existem pessoas que são assim. Elas abrem mão do seu eu, elas abrem mão da sua vida, elas abrem mão do seu querer, da sua vontade, a fim de que a sua vida ela seja mais próxima do Senhor Jesus Cristo e mais afastada do Senhor Jesus Cristo. Principalmente quando eu ainda sou pago. Eu recebo um cachê, uma ajuda de custo, uma oferta para estar nesses locais. Se eu vou num local desse, eu tenho que falar, eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer, eu tenho que seguir aquilo que o contratante está falando. Por isso, aqui no canal falamos constantemente sobre a questão de não ajuda financeira.
porque é preciso, é necessário que entendamos que a presença do Senhor Jesus Cristo, ela só é real, ela só é verdadeira nas nossas vidas, se verdadeiramente é preciso, é necessário entendermos isto. O convite na qual o Senhor faz, o convite na qual o Senhor tem para nós, é no sentido de trazer-nos para próximo de si, fazermos com que possamos nos arrepender, possamos estar com a nossa vida tão somente voltada a Ele, abandonando tudo, todo ou qualquer coisa que não seja conforme o Evangelho de Cristo Jesus. Então, uma igreja que ensina um tempo religioso, que prega o Evangelho, falando coisas que agradam ao homem, falando coisas que, ao invés de chamar o homem ao arrependimento, a um conserto perante o Senhor, antes lhe tentam aceitar. Esse é o Evangelho. Então, essas pessoas que são contratadas, quer seja por templos religiosos, quer seja particular, para estar em algum tipo de evento, elas vão com a intenção de falar, de cantar, de pregar aquilo que as pessoas que estão aí querem. Assim que as suas vidas, o seu palácio, a sua vontade então, há em nós aquela necessidade. Existe entre nós, ou pelo menos deveria existir entre nós, o desejo de pregar um evangelho que não seja o pretexto da avareza, de ensinar as pessoas os toma lá da cá. Você traz essa caneta que o Senhor vai te dar 2 canetas. Não é assim que funciona o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus é para nos trazer o arrependimento. É para nos trazer a um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus. Onde as nossas vidas serão mudadas, transformadas, onde as nossas vidas, o nosso caráter será totalmente esmagado. É preciso, é necessário que abrimos mão da nossa própria ideologia, abrimos mão dos nossos próprios conceitos, para podermos viver o conceito daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor almeja, daquilo que o Senhor tem para conosco, de modo que as nossas vidas, o nosso querer, possa ser voltados tão somente a Cristo Jesus, tão somente ao Evangelho de Cristo Jesus, ao Evangelho transformador, ao Evangelho que muda, que transforma, que modifica o ser humano. Essas igrejas cristãs, quer seja católica, quer seja protestante, elas são importantes para que a pessoa dê o primeiro passo. Mas uma vez que entramos nesses lugares, precisamos procurar encontrar-nos com o Senhor Jesus Cristo. É preciso buscarmos a consciência daquilo que estamos pedindo, daquilo que haveremos de fazer, daquilo que é necessário para uma experiência real e verdadeira com Cristo Jesus.
Que possamos entender isso, que possamos viver assim, tão somente conforme o querer, tão somente conforme o desejo do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. De modo que agora já não vivamos mais nós mesmos, mas Cristo há de viver em nós, há de viver através de nós, para que possamos ser, para que possamos viver, para que possamos andar conforme os ensinamentos, conforme a doutrina, conforme o querer do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus absoluto, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, que será capaz de mudar a composição, a forma de pensarmos, de agirmos, de atuarmos no Evangelho de Cristo Jesus. É preciso, é necessário que procuramos esse amadurecimento, de modo que a sinceridade, de modo que o desejo do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, ele seja real, ele seja unânime, a fim de que possamos ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Hoje é o dia é hoje, em que cortaremos o cordão umbilical da religiosidade que nós vivemos, para andarmos tão somente conforme a palavra, tão somente conforme os ensinamentos de Cristo Jesus. Hoje será o momento em que abandonaremos tudo e todas as coisas para vivermos, para andarmos, para caminharmos tão somente conforme o querer, conforme a vontade de Cristo Jesus para todos nós. É preciso que amadurecemos de forma consciente, que possamos nos desprender do conceito religioso e passar a viver o conceito de Cristo Jesus, que é amá-lo como Deus absoluto, Yahvé, bem como amar ao nosso próximo, ensinando ele a verdade, ensinando a ele o arrependimento, ensinando a ele a andar nos caminhos do Senhor. Pois, como demonstraremos o nosso amor ao Senhor Jesus Cristo, se não entregarmos a nossa vida para Ele? Como demonstraremos o nosso amor para o nosso semelhante, se não tivermos a coragem, a ousadia de pregarmos a sua palavra, de anunciar a sua verdade? É preciso, é necessário esse amadurecimento na vida de cada um de nós, para que possamos viver, para que possamos agir, para que possamos atuar, não conforme o nosso querer, não conforme a nossa vontade, não conforme aquilo que nos foi instruído, nos foi ensinado pela religião, mas que possamos viver conforme o querer, conforme a vontade, os ensinamentos de Cristo Jesus na vida de cada um de nós. Esse é o amor, esse é o desejo, esse é o ensinamento que o Senhor quer. Esse é o verdadeiro amor em Cristo Jesus. Que possamos obedecer a Ele, ensinando ao nosso próximo a caminhar ao lado de Cristo Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.